Se alguém chegar, vocês me avisam que eu vou tentar aqui, nesse computador que eu não conheço, inserir o aluno, tá bom? Quais são os tipos de desenvolvimento possíveis quando vocês forem desenvolver, quando vocês forem organizar, produzir o texto dissertativo argumentativo, dependendo do tema, quais estratégias, quais argumentos vocês poderão utilizar nos parágrafos do desenvolvimento? Então, nós temos aqui o por explicação, por causas e consequências, por contrastes de ideias, por alusão histórica, por exemplificação, por dados, por citação de autoridade e por enumeração. Alguns vocês já conhecem, já utilizaram nas produções, certo? Certo? Se alguém chegar aqui, vocês vão me avisando, mas eu consigo também. Dá para ver. Alguma dúvida aqui? Vocês costumam utilizar que tipo de desenvolvimento? Alguém pode responder? Por explicação. Por explicação? Por... Com licença, Lady Vânia. Pode falar, Pedro. A alusão histórica geralmente é usada para qual situação? Por exemplo, se você for falar sobre a questão, é um tipo de desenvolvimento, ou de argumento, um tipo de argumentação que você pode utilizar no desenvolvimento. Principalmente quando o tema, certo, possibilita a utilização desse argumento. Por exemplo, um tema que fala sobre a violência contra a mulher. Você não pode utilizar como argumento a alusão histórica facilmente, certo? Porque você faz um recorte e traz algo que aconteceu, no passado, um fato histórico, e para poder argumentar, certo? Deu para entender? Tão bonitinho, fofinho. Então, vamos lá. Pedro perguntou, né, como poderia utilizar. Então, dependendo do tema e do projeto da tese de vocês, a partir do tema, vocês elaboram uma tese e, a partir dessa tese, vocês decidirão no projeto de texto que vocês construirão, pode ser mentalmente ou vocês podem rascunhar, que tipo de argumento utilizará, ou quais, né, no desenvolvimento, ok? Tudo bem até aí, gente? Sim. Então, sim, eu trouxe o primeiro exemplo. O tema o argumento por exemplificação. E o tema escolhido foi a publicidade infantil em questão no Brasil. Então, vejam o seguinte: o que vai acontecer quando você resolve utilizar esse tipo de desenvolvimento? Você irá simplesmente justificar a tese, certo? Aliás, na verdade, você vai contestar, de uma certa forma, a ideia. Vejam aqui o exemplo. Que tese nós temos aqui? O exagero de anúncios publicitários direcionados ao público infantil pode deturpar valores e criar maus hábitos que afetam diretamente a formação das crianças. Em cada parágrafo, você irá explicar, certo, o que inseriu em sua tese. Então, pode falar. Isso, você vai fazer isso, faça essa pergunta. É um questionamento, tá certo? Então, o primeiro e o segundo parágrafo, você vai questionar o que inseriu na sua tese, a ideia que você colocou em sua tese. Veja o projeto de texto desse aluno. Então, ele tem a tese, a partir do tema a publicidade infantil em questão no Brasil, ele construiu essa tese, e nós temos aqui a ideia de que consequência os anúncios publicitários podem gerar ao público infantil. Ele fala que pode deturpar valores e criar maus hábitos, certo? E isso vai afetar diretamente a formação da criança. Olha só o projeto de texto. Ele vai o quê? Faça uma pergunta, por quê? E aí vocês irão exemplificar.
No primeiro parágrafo argumentativo, o que é que ele trouxe? Ele trouxe o seguinte, ó, a mídia, principalmente a televisão, ao explorar peças publicitárias lúdicas, muitas vezes com artistas e personagens do mundo infantil, consegue atrair as crianças, estimulando nelas o consumismo e precoce. Então, a primeira explicação em relação ao que ele colocou na tese, percebe? E a segunda, ele diz o seguinte, que esse exagero, não é isso? Pode causar o quê? As crianças ficam ansiosas, elas se tornam imediatistas, elas começam a exigir dos pais tudo que vê, e também pode proporcionar, dependendo da situação, causar questões até relacionadas ao bullying, porque tudo que a criança quer, ela compra, e nem toda criança tem a condição de comprar, certo? Então, ele traz, nesse segundo parágrafo, essa ideia. Agora, vejam bem, isso aqui ainda é o projeto de texto dele, do aluno. Ele escreveu ali aquele projeto de texto. Vejam como ele organizou no desenvolvimento. Agora, e eu gostaria que vocês percebessem aqui que, na hora de escrever o texto, ele já modificou algumas coisinhas. Aqui ele colocou televisão, aqui ele colocou a mídia, principalmente a televisiva, ele foi fazendo algumas certas mudanças lexicais. E verifiquem a importância dos conectivos para, certo, relacionar um parágrafo com o outro. Deu para entender esse primeiro exemplo? Sim ou não? Sim? Então, que tipo de desenvolvimento é esse? Por explicar. Por explicar. Pode falar, Stephanie. Oi? Esse exemplo aqui, eu tirei de um livro. Então, ele fala que é de doença, redação nota 1000, certo? Ok? Mas provavelmente na competência 3 ele daria a nota 1000. Puxaria a nota, tá? Ok? Então, recapitulando aqui, por explicação, o que é que vocês vão fazer? Cada parágrafo do desenvolvimento, vocês apresentarão uma explicação, não é isso? Para o problema apresentado na tese. Dúvida? Aqui, vejam bem, ó. Lembra que nós temos a questão do que nós chamamos de senso comum, de ideias que não precisam ser comprovadas? Não é? Então, ela tem senso comum, preste professora, atenção. não tem nenhum dado, né? Mas vejam bem, é senso comum, mas é algo que é óbvio, não é? Não tem quem... Alguém pode contestar isso aqui? Contestar. Não é? De uma certa forma. Então, algumas informações... É o marketing, né? Isso aqui demonstra um conhecimento de mundo do aluno, porque a voz do aluno, ele não precisou utilizar nem argumento. Ele trouxe, né? Ele trouxe o quê? Exemplos para justificar, para explicar a tese dele. E são exemplos que são, né, comprovados. Você não precisa ir buscar no livro para saber que isso acontece, percebe? Tudo bem, gente? Mas isso dá alguma diminuição de nota, professora? Aqui não, viu? Aqui, se eu corrigindo essa prova da forma... Agora, eu só peguei o desenvolvimento, tá certo? Eu só recortei dessa atividade, dessa redação, perdão, o desenvolvimento. Eu não vi... Aliás, eu não trouxe a redação completa, ok? Professora, ele perderia ponto na competência 2 por não ter repertório sociocultural? Não, aqui não. Aqui não. Isso aqui demonstra um repertório, lógico que baseado, a gente fala no senso comum, mas é algo bastante plausível o que ele traz, certo? Nenhum corretor vai contestar o que ele trouxe aqui. Ele traz exemplos para justificar a tese dele, e esses exemplos, eles são verdadeiros, são verídicos, ok? Tudo bem, gente? Eu preciso de...
Olha só, eu preciso de comprovação para saber que essa mídia, não é? Ela pode causar, não é? As consequências, ela pode estimular essa questão do consumismo precoce. Isso não é algo, não é um fato? Concordam? Sim. Certo? Posso passar? Posso passar, gente? Lady Vânia, deixa eu só fazer uma última pergunta, por favor. Pode fazer, pode fazer. No, nesse de explicação, sempre vai ser o primeiro e segundo parágrafo Isso. destinado à argumentação? Eu estou falando do parágrafo do desenvolvimento, certo? Do desenvolvimento. O desenvolvimento, essa parte do texto dissertativo argumentativo, é a parte em que você irá argumentar para o quê? Para comprovar a sua tese, certo? A nossa aula passada foi sobre introdução. Eu não trouxe o parágrafo introdutório, combinado? Aqui é o desenvolvimento. É o primeiro parágrafo do desenvolvimento e o segundo parágrafo da redação. Deu para entender agora? Sim, muito obrigado. De nada. Por causas e consequências, certo? Então, o tema é as dificuldades dos pais no relacionamento com os filhos. E aí, vejam bem a tese, a situação problema. O diálogo entre pais e filhos parece estar em crise atualmente. Essa é a tese do autor desse texto. E aí, o que é que ele utilizou como argumento no desenvolvimento? Ele trouxe um parágrafo em que há uma causa e uma consequência. Tanto no primeiro parágrafo do desenvolvimento, quanto no segundo parágrafo do desenvolvimento, ele utilizou a mesma estratégia, certo? Ele trouxe o quê? Um argumento de causas e consequências, ok? Vejam bem aqui. Algumas famílias se privam de conversar com os filhos, principalmente sobre assuntos delicados, como sexualidade e drogas. É a causa. E qual é a consequência disso? Isso faz com que as crianças se sintam isoladas, perdendo a confiança em seus pais. A consequência. Vejam aqui o conectivo. Esse conectivo ele é argumentativo. Além disso, certo? A família moderna dispõe de pouco tempo livre. É a causa. E devido às diversas obrigações, principalmente as do trabalho, dificultando, assim, o saudável diálogo com os filhos. A consequência. Gente, isso aqui não é engessado. Você pode também apresentar no primeiro parágrafo do desenvolvimento a causa e no segundo a consequência. Ok? Deu para entender? Deu? Por contrastes de ideias. Então, vamos lá. Qual é o tema da redação? Através, aqui, sistemas de cotas para estudantes de escolas públicas, solução para a elitização do ensino superior brasileiro. Esse é o tema, não é isso? E vejam bem, olha que interessante. O que é que quando você opta em utilizar o desenvolvimento por contrastes de ideias para defender a sua tese, você irá relativizar, certo? A primeira ideia e irá enfatizar a ideia que você vai defender. Vejam bem como essa autora desse texto fez. Ela apresenta a ideia de que a questão da desigualdade, não é hora? Alguns consideram válido o sistema de cotas nas universidades, alegando que é uma oportunidade para que jovens de baixa renda possam ascender socialmente. Baseiam-se na ainda expressiva desigualdade social presente no Brasil. Quando a gente começa a ler esse texto, o que é que a gente acha? Que ela irá defender essa ideia de que as cotas, sim, certo? Elas são importantes porque ela diminui a desigualdade social? O que é que vocês acham? Ou ela está trazendo a voz de outros? Alguns consideram válido o sistema de cotas nas universidades,
alegando que é uma oportunidade para que jovens de baixa renda possam ascender socialmente. Baseia-se na ideia expressiva de desigualdade social presente no Brasil. Aí vejam bem, eu não vou nem ler tudo. No próximo parágrafo, vocês já percebem aqui um conectivo. No entanto, que dá a ideia de quê? No entanto, é uma marca linguística que dá a ideia de quê? Contradição. Então, ela apresenta uma ideia, mas ela deixa essa ideia em segundo plano, ela relativiza, porque a ideia que ela vai defender é de que essa visão apresenta uma limitação, já que o principal motivo que impede o ingresso desses jovens no ensino superior está na deficiente formação da escola pública. As cotas representam, assim, uma medida apenas paliativa, não resolvendo a questão de elitização do ensino superior brasileiro. Deu para entender isso? Como é que é? Então, peraí, eu vou tentar voltar. Sim. Tentar, né? Porque aqui é tudo tentar. Olha, vejam bem, então, por contrastes de ideias. Ela apresenta duas ideias, mas uma você precisa relativizar, certo? Para poder ressaltar, enfatizar a ideia que irá comprovar a sua tese. Deu para entender, não é? Tudo bem, gente? Pode passar? Tudo. Lindo, não Pode. é? Por alusão histórica, Pedro. E vejam bem, cuidado para vocês não exagerarem na questão histórica, certo? Na informação e deixar a argumentação de lado. Eu vou logo para... Não, deixa eu passar aqui para a tese. A observação de fatos passados é importante para a compreensão do presente e a previsão mais segura do futuro. Então, ele traz aqui, no segundo parágrafo, vocês já conseguem verificar um contexto histórico. Qual é? Quem pode responder? Questão da Revolução... Não, o contexto histórico. Qual é? Que ele faz um recorte da Revolução Industrial, né? Assim, no segundo parágrafo. No segundo parágrafo. Ele fala da Revolução Industrial, não é assim? E aí, logo em seguida, ele diz o seguinte: assim como também se pode justificar a grande concentração de renda presente nos países subdesenvolvidos com base no colonialismo de exploração. Vejam que eu tenho aí a questão da Revolução, colonialismo, que vocês sabem o que foi, e que privilegiou oligarquias agrárias em detrimento de avanços sociais e industriais. Eu não coloquei aqui todo o argumento, certo? Eu coloquei apenas o primeiro e o segundo parágrafo do desenvolvimento. Ainda tinha um outro trecho. Ele utilizou a política, nesse parágrafo ele fala da política, e também ele falou, no parágrafo que eu retirei aqui, ele fala aqui ele falou da economia, no outro parágrafo que a professora retirou, ele coloca a política. Então, vejam bem aqui, a evolução tecnológica nos mostra a importância do passado no atual estágio de desenvolvimento da sociedade. Isso aqui nós chamamos de frase o quê? De tópico frasal, certo? Foram de grande valia os trabalhos dos grandes inventores e pesquisadores como Einstein, Newton, esse aqui, hein? Como é que pronuncia esse nome, gente? Cujas bases de conhecimento são aplicadas nos mais modernos instrumentos. Aí ele traz, a partir da alusão histórica, nesse parágrafo, ele fala sobre a Revolução Industrial, sobre a questão do colonialismo, e no outro parágrafo que eu retirei, ele fala sobre política, tá certo? Um resgate político. Então, o que é que nós percebemos quando a gente utiliza a alusão histórica? Que você, né, o autor, ele vai defender a tese utilizando argumentos da história, ok? Agora, uma observação, vocês não podem exagerar muito, porque senão o seu texto vai ser severamente histórico. Lembre-se que você utiliza a história como estratégia argumentativa. Deu para entender, gente? Sim ou não? Sim. Sim? Vamos falando. Com licença, Lady Vânia. Pois não. No da alusão histórica, eu utilizo
nos parágrafos de argumentação? Oi? Eu não escutei, por favor, desculpa, eu estava verificando aqui a tela. Pode falar novamente. No por alusão histórica, eu utilizo no parágrafo Também, eu posso, olha só, na introdução, eu não posso usar também lembra da nossa aula passada? De que eu posso também utilizar a alusão histórica para iniciar o meu texto? Não é isso? Sim. Mas eu também posso utilizar no desenvolvimento a alusão histórica, a trajetória histórica, como um recurso de argumentação. Ok? Aí Ok. lembre-se que após a argumentação, eu preciso o quê? Eu preciso fazer uma análise. Tá? Quando a professora coloca, você apenas expôs informação, você não explicou, você não justificou, são as estratégias de argumentação. No próximo parágrafo, nos próximos slides, eu enfatizo isso. Por exemplificação, e aqui nós temos, nesse primeiro parágrafo aqui, da introdução de um texto de uma aluna, ela utilizou o quê? A Lei Maria da Penha. Eu destaquei, tá certo? Então, eu coloquei assim, ó, o importante ao utilizar a exemplificação é que tenha validade perante o assunto, não reproduzindo senso comum nem invenção. Então, para abordar um determinado tema, a autora dessa redação utilizou como exemplo a Lei Maria da Penha, certo? E vejam a estrutura do parágrafo, como está bem organizadinho. Eu tenho um tópico frasal, certo? O tópico frasal, gente, é a ideia principal do parágrafo. Mas, prestem bem atenção, o tópico frasal está relacionado à tese. Se vocês pensem assim, que o tópico frasal é a ideia principal do parágrafo e é a ideia secundária em relação à tese. Então, os parágrafos, eles interagem, eles dialogam, certo? Então, não é apenas construir parágrafos. As ideias, elas precisam, quando a gente produz um texto, as ideias, elas convergem, certo? Para o quê? No texto dissertativo e argumentativo, para a ideia principal que você colocou na introdução, que nós chamamos de tese, ok? Tudo bem? Sim ou não? Tudo. Tudo? Tudo bem. Então, vejam a estrutura, eu quero que vocês olhem agora a estrutura desse parágrafo. Logicamente, mais uma vez, eu gostaria de ressaltar que nada é engessado. É uma estratégia, certo? Facilita a produção de vocês. Então, eu tenho o tópico frasal. Em seguida, ela utilizou a argumentação no desenvolvimento, a opção dela foi uma argumentação por exemplificação. E após esse fomento aqui, ela irá fazer uma análise do que apresentou, certo? Por outro lado, nesse mesmo mês de outubro, discute-se no poder. Então, vejam como está bem estruturado esse parágrafo, a organização das ideias, certo? Posso passar? Por dados. Então, a sustentação da argumentação por dados. Mais uma vez, eu destaquei aqui a estrutura desse parágrafo. Vejam como a autora desse texto fez. Ela apresenta nós chamamos de tópico frasal, certo? Perdão, aqui ela nem apresenta o tópico frasal, ela já apresenta o recurso aqui, ó, argumentativo, porque o que é que nós temos aqui? Um dado, o quê? Nesse primeiro momento, o que é que nós temos? Então, mas é um dado o quê? É um dado percentual. E então, vejam, quando eu disse há pouco tempo que não existe um engessamento, não é? Pronto, a professora Leidvânia falou que eu preciso colocar um tópico frasal, em seguida o fomento, que eu também posso chamar de recurso argumentativo, e em seguida, após esse fomento, esse recurso argumentativo, eu faço uma análise. Pronto. Não, depende do autor desse texto, depende da competência linguística desse autor. Vejam bem o que a autora fez. Ela começou
com recurso argumentativo e, em seguida, ela apresenta duas análises. A primeira é uma análise flexiva e a segunda é uma análise crítica tradicional. Vocês conseguem enxergar isso? Sim ou não? Sim. Sim? Eu queria que a Posso sim. Então, esse aqui eu tenho como exemplo, certo? Argumento, desenvolvimento, a parte do desenvolvimento, um parágrafo em que a autora utilizou o quê? Que tipo de desenvolvimento? Por dados, certo? Que dados são esses? Podem ser dados estatísticos, percentuais. Nesse caso aqui, a autora organizou o parágrafo dessa forma. Ela apresentou o dado, que é o recurso argumentativo. Em seguida, apresentou o dado, olha aqui, ó, recurso argumentativo, vocês também podem ouvir fomento, tá certo? Em seguida, ela faz uma análise desses dados, quando a professora diz, você não justificou, isso é quando eu faço essa pergunta, aliás, quando eu faço essa pergunta, não, quando eu coloco no texto de vocês, quando eu faço a correção, e você, se por acaso tiver esse recadinho, é isso aqui, ó, falta isso aqui, tá? Então, a primeira análise dela foi reflexiva, e a segunda análise foi uma análise crítica, que a gente chama, essa daqui é uma análise crítica tradicional. A existência desses mecanismos é de suma importância, mas suas ações não estão sendo satisfatórias para melhorar os índices alarmantes de agressos contra o erroneamente chamado sexo frágil. Então, ela faz uma análise conclusiva. Deu para ver isso? Sim. Tá entendendo? Vocês estão entendendo direitinho como estruturar um parágrafo no desenvolvimento? Está dando certo? Sim. Sim? Tá, sim. Sim. Pode. Olha só, você lembra... Só um minutinho, que alguém pediu para entrar aqui. Um parágrafo, no desenvolvimento, um parágrafo, certo? Argumentativo, ele precisa apresentar isso que eu acabei de dizer, a argumentação e pelo menos a análise. Se você só deixar, você deixa só o dado estatístico e no próximo parágrafo você resolve o quê? Apresentar a análise, o seu parágrafo ficou incompleto, certo? Você só vai Eu apresentar acho que eu fazia isso. você vai apresentar apenas uma argumentação, porque você apresenta a argumentação em um e no outro você vai justificar, vai analisar, percebe? E lembre-se de que nós precisamos apresentar pelo menos dois argumentos, porque eu tenho um texto dissertativo argumentativo com uma introdução, com pelo menos 2 parágrafos e a conclusão. Se você fizer isso, você só apresentou um argumento. Deu para entender agora? Uhum. Mas a análise é uma explicação profunda da argumentação que você colocou, ok? Entendeu agora? Agora é um 10, agora é um 10. Então, Sim. Também fazia errado, então. ou citação de autoridade, tranquilo, não é? Vocês usam bastante. Ao utilizar a citação de autoridade, sustenta-se através de uma fonte confiável, que pode ser um especialista, não é? Um político, alguém especialista em determinada área. Então, eu trouxe esse exemplo. O cinema nacional conquistou nos últimos anos, faltou um Szinho aqui, qualidade e faturamento nunca vistos antes. Aí, como eu retirei esse trecho de uma redação, eu coloquei entre aspas, e a citação, certo, de autoridade, eu coloquei só uma aspa. Eita. Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Quem disse isso? Glauber Rocha. Virou fórmula eficiente para explicar os 130 milhões que o cinema faturou no ano passado. Eu tirei só esse trechinho para que vocês identificassem a citação por autoridades, certo? Só uma observação, eu trouxe uma redação para que vocês verifiquem
Quando vocês utilizarem um argumento por autoridade, é sempre bom usar um conectivo para ligar, se vocês utilizarem o tópico frasal, para ligar o tópico frasal, certo? Alguns alunos colocam o tópico frasal e, em seguida, a citação, e não utilizam esse recurso de coesão. É interessante que vocês utilizem para ligar, deixar explícito, certo? Essa coesão. Posso passar? Aqui, esse tipo de citação, vocês disseram, alguns alunos já disseram, quem usa? Aí o aluno falou de autoridade, mas assim, posso passar mesmo? Posso? Muito bem. Por enumeração. E aqui, vejam bem, eu gostaria de pegar aqui. Por enumeração, na introdução, se enumeram informações, motivos ou consequências. É necessário que em cada parágrafo de desenvolvimento haja um detalhamento de cada um dos pontos enumerados. Então, quando você faz isso, certo? Quando você apresenta na introdução informações, motivos e consequências, você criará no desenvolvimento 2 parágrafos, certo? Para o quê? Qual é o objetivo do desenvolvimento? Para detalhar, certo? Essas informações que vocês inseriram na introdução. Então, vejam bem, nesse caso, vocês vão utilizar muito esse recurso coesivo. Em primeiro lugar, em segundo lugar, outro fator importante. Isso. Olha só. Tópico frasal. Alguém poderia ler? Em primeiro lugar, é imprescindível ressaltar como a carência de medidas públicas gera a ocorrência de tal problema na sociedade. De acordo com esse filósofo aqui, alemão, para que haja comunicação plena e o acordo de interesses, deve-se existir o agir comunicativo. Então, vejam bem, tópico frasal, que é a ideia central, certo? Do parágrafo, no desenvolvimento, eu tenho o tópico frasal, é a ideia central do parágrafo, e é a ideia secundária relacionada à tese, certo? A sua tese. Após o tópico frasal, ele insere um argumento, eu posso chamar também de fomento. Que argumento foi esse? Foi um argumento de autoridade, ele traz a voz de um filósofo. Em seguida, ele faz uma análise, certo? Do que ele inseriu como argumento, ó. No entanto, e vejam que aqui, esse no entanto não é a ideia de oposição, então ele vai ser contrário ao que ele colocou. No entanto, manifestações populares que possuem o objetivo de reivindicar direitos e melhorias são menosprezadas por parte da população e dos políticos, devido à ocorrência de destruição e badernas realizadas por malfeitores que não integram os movimentos. Percebem? Deu para perceber como está bem organizadinha a ideia do autor desse texto? Sim. Sim ou não? Dá para fazer isso, gente? Dá. Dá. Quem foi que falou? Dá. Quase dormindo, hein? Tá, não é? Então, retomando aqui, eu gostaria de ler essa partezinha, porque eu achei bem interessante o resumão. Quando na introdução se enumeram informações, motivos ou consequências, é necessário que em cada parágrafo, gravem-se aí, em cada parágrafo do desenvolvimento, haja um detalhamento de cada um dos pontos enumerados, certo? Nesse caso, o autor pode iniciar o parágrafo da seguinte maneira, aí eu já falei, com esses operadores. Em primeiro lugar, além disso, ademais, outro fator importante. Então, você vai tecendo o texto de vocês de uma forma, certo? Como é que eu poderia dizer? De uma forma que contribui para a progressão do seu texto, para a unidade do texto. Ok? E fiquem de olho. Então, retomando aqui. Como se estrutura um parágrafo? Lembre-se que isso não é uma regra fixa e rígida. Eu trouxe alguns exemplos, mas, se vocês quiserem facilitar a vida, é interessante conhecer a estrutura de um parágrafo, o desenvolvimento da estrutura de um parágrafo argumentativo.
Nós temos, então, esse aqui, ó, é um esqueminha. O professor Tiago, ele desenhou esse esquema, eu achei bem interessante. No parágrafo, eu tenho o tópico frasal, recursos argumentativos e análise crítica. Ah, professora, eu não utilizei o tópico frasal, já iniciei com recursos argumentativos e análise críticas. Pronto, tirei um 0? Logicamente que não é? Isso aqui é apenas uma sugestão, tá bom? Se você consegue organizar bem seu parágrafo, se você consegue apresentar um argumento e explicar, certo, esse argumento, consegue fazer uma análise do que você inseriu no seu parágrafo, perfeito. E, então, para fechar, eu trouxe esse parágrafo nota 1000. A aluna tirou 200 na competência 3, tá certo? E vejam bem, tópico frasal, recurso argumentativo e análise crítica. Eu destaquei aqui o verbo em primeira pessoa, deixamos, mas a aluna não será penalizada na competência 3, certo? Isso aqui não está relacionado à competência 3, está relacionado à competência 2, em relação ao gênero. O gênero, texto dissertativo e argumentativo, a linguagem é objetiva, tem que ser em terceira pessoa. A aluna usou aqui a primeira pessoa. Mas, professora, você penaliza? Não, eu não posso penalizar na competência 3. Competência 3 é se ela consegue organizar, certo? O quê? As ideias. Se ela consegue, se ela consegue argumentar. Pode falar. Pode ter esses erros quantas vezes? Aqui, olha só, com certeza ela deve ter utilizado em outro momento, não é a primeira pessoa. O que é que aconteceu aqui? Na competência 2 é se o aluno produziu o texto dissertativo argumentativo. O corretor verifica que há essa presença de um recurso linguístico que não faz parte. Ele não vai penalizar 300 vezes, ele vai penalizar, certo? Com certeza ela não passa do nível 4. Se tiver só esse aqui, ela pode até ficar no nível 4. Entendeu? Deu para entender? Sim. Ela fica, geralmente, quando isso acontece, quando há uma marca, certo? Que não é própria do gênero, vamos pensar da redação Enem, o corretor vai deixar na competência 2, no nível 3. Pois não. Vocês conseguem perceber a estrutura do parágrafo, a organização do parágrafo? Como está enxutinho? Tópico frasal, argumento, recurso argumentativo e análise crítica, certo? Se a aluna tivesse colocado o tópico frasal e apenas o argumento, estaria completo esse parágrafo? Ela desenvolveu, ela usou as estratégias. Olha a pergunta. Se o aluno aqui, o autor desse texto, tivesse colocado apenas o tópico frasal e o argumento, estaria completo? Tiraria 200 na competência 3? Acho que não. Eu acho, eu não quero mais ouvir isso, não. Eu acho, não tiraria. Porque o que diz? A competência 3 não diz que o aluno precisa utilizar as estratégias argumentativas, que é o quê? Relacionar, justificar, explicar, não é isso? Sim. Então, eu preciso expor o argumento, apresentar o argumento e comparar, relacionar, justificar o meu ponto de vista. Tudo isso em defesa da minha tese, ok? Certo. Eu trouxe, não vai dar, tem muito tempo, mas eu trouxe a redação de uma aluna, ela foi penalizada na competência 1, ela poderia ter tirado 1000, nota 1000, mas o nosso olhar agora é para a competência 3, tá certo? Se ela consegue organizar bem um parágrafo. Ela apresenta probleminhas de pontuação, principalmente de pontuação, então ela ficou com 160 na competência 1, por isso que a nota dela foi 960. Dá para vocês enxergarem direitinho o texto? Vocês conseguem ler direitinho? O tema, eu anotei aqui o tema, eu não posso deixar de compartilhar. O tema dessa redação foi a responsabilidade das informações na sociedade, certo? Então,
a aluna apresenta aqui, ela, olha só, ela contextualiza, ela traz essa obra, né, que vocês conhecem bastante, né, o livro 1984. Para contextualizar o tema, ela trouxe esse tipo de introdução, não é isso? Que tipo de introdução é essa, Pedro? Ela trouxe o quê? Alusão histórica. Histórica? Ela Opa, trouxe o quê? não. Ela trouxe um trecho de uma narrativa ficcional, lembra? Ela traz aqui, ó, o que é que no livro aborda? Aborda a vida da personagem, não é isso? Não é isso? A qual trabalha no Ministério da Verdade, então ela traz um pouquinho da obra. E aí, a tese dela, tá bem aqui, ó. Deixa eu só botar aqui. Sendo assim, é urgente modificar tal situação, tanto por gerar população, tanto por gerar uma população sem pensamento crítico, quanto por influenciar na disseminação do discurso de ódio. Que tipo de tese nós temos aqui? Uma tese que apresenta duas ideias centrais, concordam? Sim ou não? Não há duas ideias? E aí, então, o que é que ela vai fazer? Ela, no desenvolvimento, ela vai apresentar, certo? Vejam bem, ela vai apresentar dois argumentos relacionados às duas ideias centrais apresentadas na introdução. E aqui ela utiliza aquele argumento, olha só, a expressão em primeiro lugar, em segundo lugar, certo? Que tipo de argumento, de que tipo de fomento, que tipo de recurso argumentativo a autora utilizou? Ela trouxe uma citação de um filósofo, e ela traz essa ideia defendida pelo filósofo, né? Ela traz a ideia, duas ideias, ela traz aqui a ideia de, acho que a pronúncia é Bourdieu, vocês podem comprovar, e ela ainda traz também a ideia de Karl Marx, que é a questão da coisificação. Então, ela traz para o parágrafo do desenvolvimento a fomentação, a argumentação dela é através da citação de um filósofo. E, em seguida, ela faz a sua análise crítica. Olha aqui, ó. Logo, e a gente já percebe que é uma análise crítica conclusiva. É interessante vocês utilizarem também essa análise crítica conclusiva no segundo parágrafo, ou último parágrafo do desenvolvimento, tá certo? Em segundo lugar, é importante destacar a atuação das notícias falsas no questionamento de posicionamentos incitadores de ódio. Nesse sentido, segundo, olha só o recurso de coesão para unir a frase, o tópico frasal à citação. Ela é a citação de Kant, não é isso? Qual é a citação dele? O ser humano tem início em seu estágio de menoridade e, ao adquirir conhecimento e senso, eu não consigo ler tudo, né? Senso o quê, gente? Crítico, atinge a etapa final, a maioridade kantiana. Então, olha só, tópico frasal, citação, ela utiliza como argumento a citação, e em seguida vem a análise crítica. Entretanto, a gente já percebe aqui que o conectivo aqui é um conectivo que dá a ideia de quê? De adversidade. Entretanto, ela faz a análise mostrando o que realmente acontece no mundo, não é? Deu para entender isso? Sim ou não, gente? Sim. Deu. Percebe como está bem organizadinho, as ideias estão bem organizadas? Vocês conseguem verificar isso? Consigo. E vejam, em relação à competência 4, que é a seguinte: a aluna, o candidato, utiliza os operadores de coesão. Esses operadores, eles contribuem para a argumentação. Então, vejam aqui, entre os parágrafos, o que é que ela utiliza? Em primeiro lugar, em segundo lugar, e dentro do parágrafo, ela utiliza os operadores argumentativos logo, desse modo, nesse sentido. Percebe como consegue costurar o texto, porque texto vem de tecido mesmo. Eu vou costurando o meu texto de uma forma em que há uma progressão textual. Vocês conseguem perceber isso? Eita, ninguém me responde. Consigo, professor, consigo.
E aí, gente, para finalizar, eu trouxe o texto na íntegra, certo? Nós não vamos falar hoje da conclusão. A conclusão será nosso assunto para o futuro, mas um futuro próximo. E vejam bem, ó, em síntese, então vejam como o texto está muito bem conectado, certo? Agora, e preste atenção que os conectivos utilizados são coerentes, porque eu posso também colocar um montão de conectivos, mas utilizar conectivos inadequadamente. Se eu fizer isso, com certeza o corretor irá penalizar, tá certo? Veja também, ó, isso, né? Aqui a gente tem a coesão referencial, não. Que tipo de coesão é essa aqui, referencial? Isso. O isso está retomando o que foi dito anteriormente, concordam? E isso pode acontecer, sim. Então, o isso está retomando toda a ideia do período anterior. Então, nós temos aqui uma coesão referencial. Esse pronome nós chamamos de pronome anafórico. Anafórico porque retoma o que foi dito anteriormente, tá? E aqui, ó, assim, no parágrafo, aqui é na conclusão. Assim, e ela fecha retomando o quê, gente? A obra lá. Olha que lindo. Obter-se-á o efeito desejado, uma maior consciência na divulgação de ideias, matérias jornalísticas e imagens, distanciando, então, da realidade vivenciada na obra fictícia. Percebeu? Que conclusão interessante? A aluna tirou um 200 na competência 4. Ok? Tudo bem, gente? Sim. Com licença, Lady Vânia. Oi, eu trouxe, só um pouquinho, enquanto o Pedro fala, leiam essa frase, certo? Eu achei muito interessante. E eu gostaria de agradecer a atenção, gente, porque já são 10h23 e daqui a pouco vocês terão uma aula. Peço perdão, porque eu perdi aí mais de 20 minutos, então eu corri muito, né? Atropelei aqui um pouquinho algumas coisas, mas eu não tive culpa, foi o computador. Tá de boa, professora. Vocês gostaram? Tudo bem. Pode falar. Ai, meu Deus do céu. Tudo bem. Pode. Passa para mim. Eu quero ouvir um pouquinho, porque se eu não gostar muito, eu irei gravar. Lembra que eu falei que ia gravar? Porque aqui, como nós estamos assim numa conversa, no bate-papo, algumas vezes eu exagero nos vícios de linguagem. E aí, quando eu vou gravar, sabe, no videoaula, eu já organizo melhor minhas ideias. Mas passa. Se der certo, eu libero. Combinado? Adorei. Ainda bem que você gravou. Alguma pergunta em relação ao que eu ministrei, o assunto ministrado hoje? Não, foi muito boa. Olha as minhas referências, tá certo? Pode falar, Pedro. Sim, Pedro. Perdão, Pedro. Nessa parte na parte final da redação da aluna, que ela botou isso, poderia substituir isso por isto? Não, o isso retoma o que foi dito anteriormente, tá certo? O isto é o que ainda será dito, ok? A importância de estruturar bem um parágrafo. E eu gostaria de finalizar, tem uma visão geral de que o texto, certo? Ele é uma unidade. Então, os parágrafos, eles precisam... há um diálogo, certo? Eles são entrelaçados. Não é uma bricolagem. Combinado assim? Beijos. Muito obrigada. Amei. E até a próxima aula. Tamo junto, professora. Melhor aula. Valeu. Muito obrigado, professora. De nada. Eu irei